Meu nome é Sônia Gomes Pereira e eu vou falar sobre a construção da disciplina História da Arte nos últimos anos da Academia Imperial de Belas Artes. A disciplina, né, que na verdade não se chamava História da Arte, a História das Belas Artes, Estética e Arqueologia, na verdade ela foi criada na grande reforma que o Porto Alegre fez nos anos 50. Ela foi instituída por um decreto no ano de 1854. Mas, na verdade, ela ficou desocupada até 69. Só mesmo em 1869 é que ela passou a ser ocupada pelo Pedro Américo, que ele pediu transferência da disciplina para a qual ele tinha feito concurso, que era a disciplina de desenho. Então, na realidade, desde 69 até 90, ele passou a ser o responsável pela disciplina de História da Arte. O grande problema é que ele pediu muitas licenças, viajou muito por conta de encomendas, viajava para a Europa, eram licenças longas. Então, durante esse período, a disciplina ficava, ou não acontecia, ou eles contratavam interinos, né? Eu até coloquei aqui uma pergunta, porque eu vou voltar a esse ponto já mais no final, é que uma pergunta, né, que, quer dizer, quem trabalha com isso, que tipo de aula o Pedro Américo deveria dar? Eu imagino que deviam ser aulas mais no caminho da velha tradição da teoria da arte das academias, quer dizer, um tipo de história da arte doutrinária, né, de exaltação dos valores clássicos, mas eu vou voltar a esse ponto no final. Então, durante as grandes ausências, longas ausências do Pedro Américo, nós sabemos que houve pelo menos 2 professores interinos, pelo professor Galvão, que foi o grande historiador da academia, né, no século XIX, de maneira geral. Primeiro, esse Antônio José Barbosa e o Teófilo das Neves Leão. Esse Teófilo das Neves Leão é que me interessa mais aqui, porque ele era professor de História do Pedro II, né? E ele é que, percorrendo o livro de atas das sessões da academia, no ano de 88, eu encontrei, na sessão do dia 18 de fevereiro, a aprovação dos horários e, junto com isso, a aprovação dos programas das disciplinas, o que, né, nesse período, pelo menos, não era muito comum, pelo menos eu não encontrei tanto. Então, eu fiquei muito satisfeita de encontrar esse programa do professor Leão, né? Coloquei aqui uma reprodução do documento, mas fica mais fácil de acompanhar aqui nessa reprodução que eu fiz. Você repare que primeiro ele começa pela história, né? Então, é a história das belas artes nos tempos antigos, mais detidamente os gregos e os romanos, depois na Idade Média, depois nos tempos modernos. E depois vem a estética. Ele começa pela estética aplicada, né? Essa que era a velha tradição, né? da teoria que se ensinava, vamos dizer assim, nas academias, quer dizer, análise de obras-primas, diante de cópias, ou então de gessos, moldagens de gesso, etc. E, por fim, a estética geral, aqueles grandes conceitos do belo, do sublime, da arte, imitação, né? Sistema realista, sistema ideal, arte clássica. Eu vou me deter aqui primeiro nas histórias, né? E depois eu vou tentar analisar um pouquinho a questão das estéticas, vamos dizer assim, né? Em relação à história, da primeira observação, que é o óbvio que está aparente aqui, é o fato dele só se dedicar às belas artes, né? Essa divisão entre artes maiores e artes menores, hoje é claro que está totalmente, né, ultrapassada, né? Mas aqui ele está acompanhando, como ainda se fazia no século XIX, não é só aqui no Brasil, na Europa também, essa separação das belas artes, e que aqui no Brasil ainda concorria um fator mais importante, o fato de um país com escravos, né? Quer dizer, a luta pela liberalização das artes
manuais, na verdade, quer dizer, que usavam a mão, ainda era uma questão a ser vencida num país, ainda em 88, né? E aqui nós estamos em fevereiro, debaixo do regime da escravidão. Né? A segunda questão que eu gostaria de mostrar é a questão da cronologia. Né? Quer dizer, a Antiguidade, a Idade Média e os tempos modernos, começando a partir do Renascimento. Essa divisão é uma divisão tradicional, quer dizer, que já era usada na história, ela não tem provavelmente nenhuma novidade. Né? O que acontece com essa cronologia é que, a partir do Iluminismo no século XVIII, e sobretudo a partir de Hegel no início do século XIX, ela passa a ter um sentido de progresso, um sentido, né, sobretudo com o Hegel teleológico, né, de construção de um futuro, enfim. Né? Mas aqui é claro que simplesmente com esses tópicos não dá para saber qual era a posição do professor, qual era a visão de história, né, do professor Leão em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para o fato dele estar colocando aqui a Idade Média. Porque se isso já era comum há bastante tempo no campo da história, no campo da história da arte, ele é, vamos dizer assim, uma aquisição recente, né? Porque como o campo da arte foi sempre muito dominado pela doutrina clássica, trabalhava-se com a antiguidade e passava direto para o Renascimento e o pós-Renascimento. Então, a Idade Média ficava como um terreno escuro, né, de trevas. Ora, é o romantismo, a partir do século XVIII, que vai revalorizar, estudar, procurar conservar e patrimonializar a Idade Média. Então, nesse ponto, o programa do professor Leão é bem atualizado. Né? Atualizado, vamos supor, com as ideias, né, de Viollet-le-Duc, com as ideias do Ruskin, né, de incorporar a Idade Média e dar à Idade Média o mesmo valor, a mesma importância que se dava tanto à Antiguidade como o Renascimento e o pós-Renascimento. Né? Um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, não tem terceiro ponto nenhum, eu vou passar agora direto para a estética. Né? A questão da estética, eu gostaria, na verdade, de chamar a atenção de vocês para dois pares aqui que eu achei muito interessantes. O primeiro é o que está escrito lá, sistema realista e sistema ideal. E o outro é a arte clássica e a arte romântica. Vou comentar esses dois pares, porque eu acho que eles dizem muito, tanto das fontes que o professor Leão deve estar seguindo, deve estar se apoiando, como também da visão, da onde que ele está se localizando. Né? Bom, essa questão da arte clássica e da arte romântica, nós sabemos que a briga entre o neoclassicismo e o romantismo foi uma briga acalorada no início do século XIX. Né? Eu coloquei aqui exemplos, né? Ingres de um lado, Delacroix do outro. Mas, ao chegar, vamos dizer assim, em meados do século XIX, isso já estava, vamos dizer assim, apaziguado. Né? E eu até fiz questão de botar aqui a data de nascimento e morte do Delacroix e do Ingres para mostrar uma coisa interessante. O Delacroix morreu em 63. Mas o Ingres, que era muito mais velho, viveu muito, inclusive viveu mais que o Delacroix. Então, eles eram contemporâneos, acabaram expondo juntos, e em meados do século XIX, aquela briga, aquela querela, ela já estava, vamos dizer assim, já pacificada, e elas já eram vistas, essas duas vertentes da arte, como duas vertentes possíveis, e não como duas coisas de ver quem é melhor, né? E sim como duas vias possíveis de igual valor. Né?
Então, eu acho muito interessante que no programa do nosso professor Leão, as duas já apareçam, quer dizer, isso mostra claramente que o professor Leão não está fazendo a defesa dos valores, né, os valores clássicos, estritos, como era a velha tradição da academia, né? Mas ele já incorporou a arte romântica como uma via tão nobre, tão importante como a própria arte clássica, né? Bom, o outro par que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu acho que é muito importante, né? Eu sempre encontrava na documentação da academia a expressão idealista, e eu, de início, não sabia bem o que significava, né? Mas agora já entendi, né? Que essa palavra se repete muito, ainda mais para o final do século XIX. E aqui, por exemplo, nessa citação que eu transcrevi, que é do julgamento, né? É a comissão julgadora da Exposição Geral de 1884, que se reúne, né, para avaliar as obras em exposição, e aqui é uma parte do julgamento das obras do Almeida Júnior. Olha só como é que a comissão julgadora se expressa. Ela considera que a fuga para o Egito é da escola idealista, mas que o outro quadro, Descanso do Modelo, é aquilo que se chama da moderna escola francesa. Nos documentos da academia dessa época, pelo que eu tenho trabalhado, não tenho encontrado muito a palavra realista. Refere-se sempre à moderna escola francesa, que era o realismo, que, na verdade, é isso aqui, né? Quer dizer, você vê o contraste entre uma obra como o Descanso do Modelo, em que você tem um tema do cotidiano, um tema que, na verdade, não tem nada de retórico, não tem nenhuma pretensão de ensinar nada, de dar nenhum exemplo moral ou cívico, ou seja lá o que for, né? E que, pelo contrário, se atém aos detalhes do ambiente, do cotidiano, nas maiores minúcias, enfim, aquilo que o realismo pregava, né? Como sendo, talvez, a sua bandeira maior, que é essa adesão irrestrita ao presente, ao real, ao contemporâneo, né? Então, a partir do realismo, mais para o final do século, é comum que os demais gêneros, a pintura histórica, a pintura religiosa, quer dizer, todos os gêneros de pintura que têm um caráter retórico, quer dizer, que remetam para algum tipo de alegoria, para algum tipo de ideal, mesmo daí a palavra, eles chamam de idealista. Então, a fuga para o Egito, né? Ela não tem nenhuma relação com a realidade, né? Então, o idealismo aí está sendo usado nesse sentido, quer dizer, quase como, vamos dizer assim, talvez seja um pouco exagerado, mas quase como o sentido de uma arte, de um tipo de expressão que é calcado na retórica, né? Então, eu acho que é possível tirar algumas conclusões desse programa do professor Leão, né? A primeira conclusão que eu tiro, né, é que ela tem um cunho mais historiográfico. O próprio fato dela começar pelas histórias mostra muito, né, vamos dizer assim, a importância que ele deu, né, de colocar isso como entrada do programa, e ele era também professor de história, né? Então, agora, do ponto de vista estético, eu acho que a gente pode concluir com segurança que o programa não parece ter nenhum cunho doutrinário naquele sentido que deve ter tido o programa do Pedro Américo, de valorização dos gregos, de valorização dos romanos, depois dá um salto e cai no Renascimento, aí, o Rafael, quer dizer, do endeusamento de todos aqueles grandes valores
né, do classicismo, belo ideal, harmonia, etc, etc, etc. Né? Pelo contrário, o que eu acho que deve estar acontecendo é justamente a valorização de uma teoria da arte que foi muito importante na França no final do século XIX, a partir de 1870, mais ou menos. Quer dizer, ela se instituiu praticamente quase que oficial a partir de 1870, quando começa a Terceira República, né? Que é a aceitação de todos os estilos, não tem um estilo melhor do que o outro. Então, inclusive, as reformas que se tenta fazer na Escola de Belas Artes de Paris é para isso. Então, não é para ser ensinado só o clássico, tem que ensinar os outros estilos, os medievais e vai por aí afora, né? E, sobretudo, uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente, que eu acho que explica muito o que vai ser feito na Escola Nacional de Belas Artes, quer dizer, depois da República, né? Aqui no Brasil, no Rio, né? Que é, qual é o papel da escola, uma escola de arte? É dar uma formação técnica, segura para o jovem artista. Agora, ele vai desenvolver um estilo pessoal de acordo com o seu temperamento. Quer dizer, isso tem tudo a ver com o pensamento, com a teoria da arte da época. É, de certa forma, o que o Taine fala e que vários daqueles críticos de arte francesa estão falando. Então, eu acho que o nosso amigo, o professor Leão, estava bem antenado, ou pelo menos ele usou fontes bastante atualizadas, né, para se colocar consonante com essa teoria praticamente contemporânea, porque esse programa é de 88. Né? E, finalmente, uma pequena referência à questão da crítica da arte. Eu não vejo no programa, pelo menos no aparente, não está nenhuma referência à crítica da arte mesmo. Né? No entanto, não quer dizer, essa época é o período em que a crítica da arte surge no Brasil. É um grande número de vários críticos de arte, né, escrevendo na imprensa, nos jornais, nas revistas, né? Várias pessoas estão estudando, trabalhando com esses críticos. Né? E o que me chama a atenção, mas isso ainda é um ponto para pesquisa, né, que a gente não sabe ainda, é que, mais tarde, em 1917, quando se fizer o concurso para a disciplina História da Arte, há vários concorrentes, vários deles são professores de História. No entanto, o vencedor vai ser um crítico de arte, que é o José Flecha Ribeiro. Né? Então, eu acho que esse embate entre uma história da arte ou de uma teoria da arte no modelo antigo doutrinário, modelo das velhas academias, uma história da arte em que a história fica em primeiro plano, e uma história da arte mais ligada à crítica de arte, eu acho que é nesse campo em que a história parece que a história da arte está se movendo aqui nos seus anos iniciais. Bom, muito obrigada.